Olá a todas e a todos e bem-vindos a mais um episódio de Sol Speaks, o podcast do Grupo Sol dedicado à saúde e à segurança. Hoje falamos sobretudo aos motoristas da logística e aos técnicos e operadores do home care, que todos os dias levam o oxigênio e os cuidados da Vivisol diretamente à casa dos doentes. Quem de vocês faz este trabalho sabe o bem. Todos os dias carregam unidades base, garrafas, strollers, concentradores, material descartável. Deslocam-se de um doente para outro, na cidade, na periferia, por vezes para sítios pouco cômodos. A carrinha é o vosso principal instrumento de trabalho, e é precisamente por isso que tem de estar preparada da forma correta. Vamos falar de coisas concretas, que servem para vos proteger a vocês e as pessoas que estão à vossa volta. Porque o oxigênio, e este é o nosso ponto de partida, não é um gás qualquer. Comecemos pelo básico. Por que é que o oxigênio é perigoso? O oxigênio, por si só, não arde nem explode, mas faz arder tudo o resto de forma muito mais fácil e muito mais violenta. Numa atmosfera normal, existe cerca de 21% de oxigênio. Se a concentração subir, ainda que apenas para 24% a 25%, materiais que normalmente não pegariam fogo, a vossa roupa, uma cinta, o revestimento de um banco, podem incendiar-se com uma faísca mínima e arder com uma violência que não esperam. A EIGA, a Associação Europeia dos Gases Industriais, documentou acidentes reais com carrinhas de home care completamente destruídas por incêndios ligados ao oxigênio. Carrinhas em chamas, no meio da estrada, cabinas carbonizadas, intervenções dos bombeiros sobre destroços irreconhecíveis. É por isso que toda a preparação da carrinha gira em torno de um princípio-chave: impedir que o oxigênio se acumule onde não deve e mantê-lo separado de tudo aquilo que possa arder. Vamos ao concreto. Como deve ser feita uma carrinha para o serviço OTD? Vejamos os requisitos um a um. Primeiro requisito, o anteparo estanque. Entre a cabina de condução e o compartimento de carga tem de existir um anteparo, ou seja, uma parede divisória completamente vedada. Vedada significa que não pode passar nem um fio de ar, nem um pouco de gás. Por quê? Porque se no compartimento de carga ocorrer uma pequena fuga de oxigênio, e com as unidades base criogênicas isso pode acontecer, esse oxigênio não pode chegar à cabina onde vocês estão. Se chegasse e se ligassem apenas o aquecimento, teriam criado uma situação potencialmente gravíssima. O anteparo tem também de ser resistente ao impacto. Pensem numa travagem brusca. Se uma garrafa ou uma unidade base se soltar e vier contra vocês, o anteparo tem de aguentar o embate e proteger-vos. Os sistemas de fixação e o anteparo têm de resistir a forças de inércia de pelo menos 2G na horizontal. Por palavras simples, como se a carga pesasse o dobro do que pesa realmente e viesse contra vocês. Segundo requisito, a ventilação. O compartimento de carga tem de estar sempre ventilado, mesmo com a carrinha parada. Se transportarem apenas garrafas de oxigênio gasoso, são necessárias pelo menos 2 aberturas fixas, grelhas e não portinholas que se possam fechar, com uma área livre total de no mínimo 600 cm². Se transportarem oxigênio líquido, as aberturas passam a 3 e a área livre total sobe para 900 cm², uma em cima, 2 embaixo, distribuídas de forma a criar um fluxo de ar que leve o oxigênio em excesso. Em alternativa, pode instalar-se um sistema de ventilação mecânica, uma espécie de chaminé no tejadilho, em conjunto com uma grelha na parte inferior. O importante é que o ar circule sempre e que a concentração de oxigênio no compartimento se mantenha abaixo dos 23%. Além disso, é possível, e é boa prática, instalar sensores que medem em contínuo a concentração de oxigênio e avisam o motorista com um alarme se o limiar for ultrapassado. Terceiro requisito, os materiais. Tudo o que reveste o interior do compartimento de carga tem de ser em metal ou em material certificado como incombustível. Nada de madeira à vista, nada de alcatifa, nenhum revestimento que possa absorver oxigênio e depois pegar fogo. O piso tem de ser integralmente em material incombustível, por exemplo, aço inoxidável ou alumínio,
em toda a sua superfície. Se o piso original for em madeira, tem de ser coberto por completo com uma chapa metálica. Nas carrinhas elétricas, uma vez que por baixo do pavimento se encontram as baterias de acumulação, a espessura do piso em combustível tem de ser duplicada, 4 mm em vez de 2, mais a lâmina de alumínio por cima. Quarto requisito, os extintores. São necessários pelo menos 2 extintores a bordo, um na cabina, de pelo menos 2 kg de pó químico, acessível também pelo exterior, e um no compartimento de carga, de pelo menos 6 kg, colocado junto à porta traseira. Por que junto à porta? Porque em caso de capotamento da carrinha, tem de continuar a ser alcançável. E além disso, esta é uma novidade importante. No compartimento do motor deve prever-se a instalação de sistemas automáticos de combate a incêndio, que se ativam sozinhos quando a temperatura ultrapassa um determinado limiar. Vários acidentes demonstraram que o fogo começa no motor e depois se propaga à cabina e ao compartimento de carga. Ter um sistema que intervém de imediato antes mesmo de o condutor dar por isso pode fazer a diferença entre um princípio de incêndio controlável e um desastre. Quinto requisito, a segurança da carga. Tudo o que está no compartimento de carga tem de estar fixado. As unidades base devem ser retidas com cintas de roquete ou barras de bloqueio. As garrafas devem ser colocadas em suportes ou cestos fixados ao veículo. Os plásticos descartáveis vão para contentores próprios. Os dispositivos médicos têm de ter alojamentos dedicados. Não se podem fixar garrafas e unidades base em conjunto com o mesmo sistema. Têm de estar separadas. E todos os sistemas de fixação têm de dispor de uma certificação que ateste a sua resistência a uma solicitação de 2 gramas, ou seja, como já foi dito, ao dobro do peso do material retido pelo sistema. Por que tudo isto? Porque numa travagem de emergência, uma unidade base de 40 kg que se solta torna-se um projétil, e se embater noutra garrafa ou no anteparo, as consequências podem ser gravíssimas. Sexto requisito: sinalização e equipamentos de segurança. Na cabina e no compartimento de carga, placas de proibido fumar bem visíveis. A bordo devem estar sempre o estojo de primeiros socorros, o triângulo, a lanterna anti-faísca e o colete refletor. E um conselho prático: retirem o isqueiro da cabina. Muito bem, agora que sabemos como deve ser feita a carrinha, falemos das verificações. Porque uma carrinha bem preparada no primeiro dia, se não for controlada, ao fim de 6 meses pode deixar de ser segura. A estanquidade do anteparo tem de ser verificada com um ensaio específico. Utiliza-se um gerador de nevoeiro. É ativado na cabina durante pelo menos 30 minutos e verifica-se que nenhum nevoeiro passa para o compartimento de carga. Depois repete-se ao contrário, do compartimento para ir à cabina. Se passar ainda que apenas um fio de nevoeiro, é necessário repor a vedação e refazer o ensaio. O ensaio tem de ser realizado num centro autorizado e o auto com o resultado deve ser mantido a bordo do veículo ou no processo técnico. As verificações periódicas do compartimento de carga e do veículo são recomendadas pelo menos de 6 em 6 meses e incluem o estado do piso e das estantes, o funcionamento do sistema de ventilação, que as grelhas não estejam obstruídas, o estado das cintas e dos sistemas de fixação, o correto funcionamento das portas e fechaduras, a eficiência da plataforma elevatória hidráulica, se existir, o estado da instalação elétrica e da iluminação, a legibilidade e a integridade da sinalização interior e exterior, e o estado dos extintores, que tem de ter a data da próxima inspeção bem visível. Os controlos diários do condutor são igualmente importantes. Todas as manhãs, antes de partir, tem de verificar que a carga está bem fixada, que os pneus estão em bom estado, que não há defeitos evidentes no veículo, que o sistema de travagem funciona e que a documentação está a bordo. Documentos de transporte, fichas de dados de segurança, documentos do veículo e do condutor. Se transportarem oxigênio líquido, verifiquem também que as válvulas do reservatório estão fechadas, que não há fugas de gás, que a pressão está pelo menos 1 bar abaixo do valor de abertura da válvula de segurança e que não há gelo anômalo nas paredes exteriores dos recipientes, o que poderia indicar uma perda de vácuo. Outra boa prática:
Se a carrinha esteve parada durante muito tempo, na pausa para almoço ou durante a noite, com carga de oxigênio a bordo, antes de ligar o motor, abram todas as portas do compartimento de carga e deixem ventilar durante pelo menos 3 minutos. Ventilem também a cabina de condução. Isto reduz de forma significativa uma eventual acumulação de oxigênio. Passemos, por fim, a um tema que diz respeito diretamente à vossa saúde: a movimentação de cargas e os meios auxiliares de descarga. Uma unidade base cheia pode pesar mais de 25 kg. Uma garrafa grande, ainda mais. Levantar e deslocar estes pesos várias vezes por dia, descer da carrinha, levá-los até o andar do doente, talvez um terceiro andar sem elevador, é um trabalho fisicamente exigente. E se for mal feito, a longo prazo estraga-vos as costas. Por isso, a carrinha tem de ser concebida para facilitar estas operações. O compartimento de carga tem de ter uma altura que vos permita estar de pé e trabalhar sem se dobrarem. Cada porta tem de ter uma pega de apoio segura e um degrau baixo para subir e descer de forma estável. Os meios auxiliares disponíveis para a descarga são de 3 tipos principais. Os primeiros são os degraus, ou as plataformas de acesso, fixos ou extraíveis, que reduzem o desnível entre o piso da carrinha e o solo. Parecem uma coisa banal, mas fazem uma grande diferença para os joelhos e para o equilíbrio. Os segundos são as rampas, que vos permitem deslizar para fora os contentores, com rodas sem terem de os levantar. Os terceiros são as plataformas elevatórias hidráulicas, os chamados taipais elevatórios. São plataformas que descem até ao chão e vos permitem carregar e descarregar as unidades base sem qualquer esforço de elevação. Para as entregas nos andares, a regulamentação recomenda o uso de carros sobe-escadas elétricos quando os pesos ultrapassam os 25 kg para os homens ou os 20 kg para as mulheres. O sobe-escadas elétrico é um investimento que vos poupa acidentes e patologias musculoesqueléticas. Uma última nota sobre os meios auxiliares hidráulicos. Se a plataforma elevatória estiver no interior da carrinha, o seu circuito hidráulico tem de estar protegido dos vapores de oxigênio e mantido limpo. Qualquer fuga de óleo tem de ser removida de imediato, porque o óleo, na presença de oxigênio enriquecido, é um combustível perigosíssimo. Chegamos ao último ponto, e é fundamental: a formação. Quem quer que conduza uma carrinha para o serviço OTD, seja um trabalhador direto do grupo ou um motorista de uma empresa externa, tem de ter recebido formação específica. A carta de condução não chega. Vejamos o que esta formação tem de incluir. Antes de mais, as noções gerais de saúde e segurança no trabalho e, mais especificamente, a utilização correta dos EPI, calçado de segurança, luvas, vestuário de manga comprida mesmo no verão, para vos proteger do contato com os líquidos criogênicos, colete de alta visibilidade e eventual proteção da cabeça. A seguir, as noções básicas do ADR com foco no oxigênio, o que é, que riscos comporta, como deve ser transportado. Depois, as regras de fixação da carga, os procedimentos de carga e descarga, a movimentação manual correta e ainda a gestão dos extintores, a verificação diária do veículo, a condução segura e defensiva, os riscos da distração ao volante e da fadiga. Por fim, e reforçamo-lo mais uma vez, a proibição absoluta de fumar, incluindo cigarros eletrônicos, a bordo e nas imediações do veículo. A esta formação em segurança, acrescentam-se conteúdos operacionais, a utilização dos terminais para o registro das entregas, as boas práticas de distribuição de medicamentos, a farmacovigilância e as normas GMP, caso realizem operações de enchimento. E quem tem de assegurar esta formação? A responsabilidade é clara. Se o operador for um trabalhador direto, a formação é da responsabilidade do empregador do grupo. Se o operador trabalhar para uma empresa externa, um transportador, um subcontratado, a formação é da responsabilidade do empregador dessa empresa. Em ambos os casos, o empregador tem de garantir que a formação é ministrada antes de a pessoa começar a trabalhar. Não depois, não quando houver tempo. Antes. Resumamos os pontos-chave deste episódio. A carrinha para a oxigenoterapia domiciliária não é uma carrinha qualquer. Precisa de um anteparo estanque certificado,
de um sistema de ventilação que impeça a acumulação de oxigênio, de materiais interiores incombustíveis, de extintores na cabina e no compartimento de carga, de sistemas automáticos de combate a incêndio no compartimento do motor, de sistemas de fixação certificados para toda a carga e da sinalização correta. Estes requisitos têm de ser verificados: ensaio do anteparo com gerador de nevoeiro, controlos semestrais do veículo, verificação diária antes de cada turno. Para a descarga, tem à vossa disposição degraus, rampas e plataformas elevatórias hidráulicas. Usem-nos, porque as vossas costas vão agradecer. E a formação é uma obrigação, não uma opção. Quer sejam trabalhadores diretos, quer trabalhem para uma empresa externa, o vosso empregador tem de vos ter formado sobre todos os riscos específicos desta atividade antes de vos pôr ao volante. Cuidem-se e... boa viagem a todos! Até o próximo episódio.